Bom dia, meus queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Niterói. Bom dia também a você, querido amigo, que está conectado em nosso canal a fim de acompanhar esta lição da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos estudando neste último trimestre de 2022 esta revista da editora Convicção, a revista Compromisso, que traz para nós alguns estudos sobre as cartas de Paulo, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. No último domingo, na lição de número 5, encerramos o estudo das cartas aos Tessalonicenses. E hoje iniciamos o estudo das chamadas cartas pastorais que o apóstolo Paulo escreveu, 2 para Timóteo e uma para Tito. Essas cartas, elas têm em especial a orientação de Paulo para esses pastores. E aqui, falando da primeira carta de Paulo a Timóteo, ele apresenta as orientações dele como um obreiro aprovado, experiente, um homem que, como servo de Deus, formou muitos líderes e que estava preocupado com o trabalho do Senhor em Éfeso, liderado por Timóteo, como ele chama aqui, seu filho na fé. E aqui nós vemos as orientações de Paulo para o jovem pastor Timóteo. Ele escreve a fim de contribuir com o bom andamento da obra do Senhor ali na cidade de Éfeso. Éfeso, que foi um lugar onde Paulo dedicou uma boa quantidade de tempo na orientação dos membros daquela igreja, também na formação de liderança. E Timóteo estava incumbido de liderar aquela igreja. O contexto de Éfeso é um contexto do mundo greco-romano, também da influência daqueles chamados judaizantes, um grupo que percorria o caminho seguido por Paulo, e onde Paulo passava, organizava uma igreja, eles sempre estavam ali a fim de distorcer o evangelho de Cristo, ensinando que para receber a salvação em Cristo era necessário também se submeter a todos os rituais da fé judaica. Esse grupo foi, de fato, uma pedra no sapato ao longo de todo o ministério paulino. E havia essa influência ali também em Éfeso, assim como outras heresias que estavam ameaçando a sã doutrina a qual a igreja deveria seguir. E nessa carta Paulo também fala a Timóteo sobre como lidar com as falsas doutrinas. E ele dá orientações diretas sobre o exercício do ministério pastoral. Portanto, nessa aula falaremos também, mais uma vez, a respeito de alguns aspectos do ministério pastoral. Embora seja uma carta escrita para um pastor, trazendo então instruções para o exercício do ministério pastoral, a carta também, em seu conteúdo, traz um ensino proveitoso para os demais líderes de nossas igrejas e para todos os servos de Deus. Por isso, quero convidar a todos vocês para que possamos, nesta manhã, estudarmos atentamente os 2 primeiros capítulos da primeira carta de Paulo a Timóteo. O título da lição, dessa lição de número 6, é Uma Carta ao Colega Pastor. Vamos, antes de continuarmos, vamos orar a Deus, pedindo ao Senhor para que nos dirija no estudo da sua palavra, porque para estudarmos a Bíblia nós necessitamos da orientação do Espírito Santo. E vamos pedir então para que o Espírito Santo de Deus seja o nosso professor nesta manhã. Feche seus olhos se você puder fazer assim. Feche, se não puder, não tem problema, mas esteja atento a essa oração e ore comigo neste momento. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade de estudarmos a sua palavra. Obrigado porque o Senhor tem
nos abençoado ricamente nesta jornada que estamos fazendo, estudando essas cartas paulinas. Já estudamos 1ª e 2ª Tessalonicenses, agora iniciaremos o estudo das cartas pastorais, onde Paulo escreve primeiramente aqui, na sequência do nosso estudo, a Timóteo, 2 cartas, depois a carta escrita a Tito. Nos guie, nos oriente, fale aos nossos corações, que possamos obter lições preciosas para as nossas vidas em mais esta aula. Que o Espírito Santo venha ministrar a sua palavra a cada um de nós. Ó Deus, abençoe cada família conectada nesta aula. Abençoe também, Pai, a primeira Igreja Batista de Niterói, que ao longo de sua história tem se dedicado ao ensino da palavra de Deus, para a edificação dos crentes, também para a salvação daqueles que ainda estão perdidos. E que esta aula também contribua com esses 2 objetivos, ó Pai. E acima de tudo, que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado. Tira, Deus, tudo aquilo que possa desviar a nossa atenção do que o Senhor quer falar aos nossos corações, ó Pai, e que possamos ter amor à sua palavra, que possamos estudá-la não somente neste dia, mas durante todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Uma carta ao colega pastor. E como pastor, ao ler este título da lição, eu fico pensando nessa bênção que é ter um colega pastor, alguém experiente que possa te orientar no exercício do ministério. Que bênção Paulo foi na vida do jovem pastor Timóteo. Timóteo que passou com Paulo cerca de 11 anos acompanhando o apóstolo Paulo em seu ministério. Ele foi um verdadeiro discípulo de Paulo. E Paulo enviou Timóteo para essa missão na cidade de Éfeso, e não só o enviou, mas o supervisionou, o acompanhou, o ajudou com instruções valiosas. É uma bênção para todo pastor ser acompanhado por outro pastor mais experiente, uma pessoa com sabedoria de vida, sabedoria no exercício do ministério. E Timóteo, ele teve esse privilégio de ser acompanhado, direcionado pelo apóstolo Paulo. Nós seguiremos na lição de hoje a estrutura proposta na revista Compromisso. E de acordo com cada etapa desta aula, eu mencionarei a passagem de 1 Timóteo que iremos ler. Então abra sua Bíblia já, se você ainda não abriu, abra sua Bíblia em 1 Timóteo. Nós leremos aqui e vamos refletir nos capítulos 1 e 2 desta primeira carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo. 1 Timóteo, capítulos 1 e 2. Você terá o texto projetado na tela para que você possa acompanhar, mas é importante você ter a sua Bíblia em mãos, de preferência também um lápis, uma borracha ou uma caneta, para que você possa fazer anotações ou nas margens da sua Bíblia ou em um caderno de anotações, a fim de que você aprofunde todo o estudo durante a semana e em outros momentos. E como é bom a gente fazer anotações, porque mesmo que você não as consulte durante essa semana, em outras oportunidades em que você for estudar esse texto, você terá ali tudo bem anotado, a fim de que você não comece do zero, a fim de que você possa refrescar a sua memória e possa fazer um estudo mais avançado daquela passagem, porque nós estamos sempre aprendendo com a palavra de Deus. Então, a estrutura proposta aqui na revista começa com a introdução dessa primeira carta, capítulo 1, versículos 1 e 2. Leiam comigo. Diz assim a palavra de Deus, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança.
a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vemos nesses primeiros versículos a identificação do autor desta carta. Algumas pessoas contestam a autoria paulina, considerando esta carta como um documento de uma data posterior a que tradicionalmente é atribuído esse texto. Acredita-se que esse texto tenha sido escrito por volta de 62 a 64 depois de Cristo, ou seja, num tempo bem posterior à primeira prisão de Paulo em Roma, como temos ali no livro de Atos. Então acredita-se que esta carta tenha sido escrita depois disso, e pelas informações que temos aqui, Paulo possivelmente, depois de sair da sua primeira prisão em Roma, como vemos ali no final de Atos, ele viajou pela Ásia Menor, viajou para Creta, viajou pela Grécia, na sua atividade missionária, na sua atividade de plantador de igrejas. E então escreveu essa primeira carta por volta de 62 a 64, e não é possível dar uma data precisa, mas aproximadamente entre 62 e 64. Mas quem contesta acredita que ela tenha sido escrita por volta de 2 séculos à frente, mas os argumentos de quem tem essa posição, eles não são conclusivos. Por isso ficamos com a posição tradicional conservadora com relação à datação e à autoria. Datação por volta de 62, ou entre 62 e 64 depois de Cristo, e a autoria paulina, conforme o texto diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Ele é quem escreve a Timóteo. E Paulo ele se identifica aqui como apóstolo de Cristo. Ainda hoje há certa dúvida quando se fala a respeito de Paulo como um apóstolo de Cristo. Há pessoas, crentes sinceros, que ficam na dúvida, porque Paulo não fez parte daquele grupo de 12 homens escolhidos por Jesus para caminharem com ele cerca de 3 anos. Paulo não fez parte daquele grupo. No entanto, Paulo ele teve um encontro com Cristo ressurreto quando ele estava a caminho de Damasco, a fim de perseguir os cristãos naquela cidade. Atos capítulo 9 traz essa narrativa, a narrativa da conversão de Paulo, quando se encontra com Cristo ressurreto. Ali ele vê o Cristo ressurreto, e ele, depois dessa visão, ele é comissionado pelo próprio Jesus Cristo para ser o seu mensageiro aos gentios. Ele é o apóstolo dos gentios, ou seja, os não-judeus. Enquanto Pedro e os demais apóstolos ficaram encarregados de anunciarem o nome de Jesus, o Evangelho de Cristo, a salvação em Cristo Jesus aos judeus, Paulo então foi comissionado para pregar aos gentios. Ele é o apóstolo de Cristo, ele foi enviado para o ministério entre os não-judeus. E nós vemos essa obra singular realizada através da sua vida no mundo greco-romano. Nós temos no livro de Atos dos Apóstolos o registro das 3 viagens missionárias, e como eu já disse agora há pouco, acredita-se que depois dele sair da sua primeira prisão em Roma, ele tenha feito outras viagens, exercendo o seu ministério. Pois bem, Paulo ele é um apóstolo de Jesus Cristo. Um apóstolo genuíno, diferente de como se dá hoje. Quem hoje se denomina apóstolo, ele está fora dos critérios pelos quais Paulo foi feito apóstolo pelo próprio Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Jesus, de fato, é a esperança do crente. Nesse sentido, esperança viva, porque ele não está morto, ele ressuscitou e ele voltará para buscar a sua igreja, buscar os seus servos,
para viverem eternamente na Jerusalém celestial, servindo a Deus por toda a eternidade. E ele escreve a Timóteo, versículo 2, a quem ele chama de meu verdadeiro filho na fé. Está aqui o aspecto do discipulado. Paulo, ele discipulou a Timóteo, e a tarefa do discipulado, ela foi uma tarefa dada por Jesus Cristo a todos os crentes. Nós conhecemos o texto da grande comissão, conforme o Evangelho de Mateus nos apresenta, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Aqui o Cristo ressurreto diz aos seus discípulos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Portanto, ide, fazei discípulos. No texto em grego, o verbo mais importante aqui, o verbo principal, é o que se refere ao fazer discípulos. Fazer discípulos é a nossa missão. Por muito tempo se focou o id, mas o verbo principal aqui é o fazer. A ordem é fazer discípulos. Enquanto vamos ao mundo inteiro, nós devemos fazer discípulos de Cristo. E Paulo, ele tinha em Timóteo um verdadeiro discípulo. Ele ensinou os seus passos como servo de Deus, como um pastor. Ele direcionou a vida daquele jovem. Ele o assumiu como um verdadeiro filho. E é assim que o discipulador faz. Ele assume essa responsabilidade com relação àquele a quem ele está discipulando, de verdadeiramente ensiná-lo em todo o procedimento, como um pai faz com um filho. E todo pai, ele deseja que o filho cresça e obtenha autonomia, ou seja, possa tomar as decisões corretas. É o que eu sempre falo para o meu filho, decisões corretas e por ele mesmo. Eu falo: filho, chegará o tempo em que você tomará suas decisões. O meu papel como seu pai é te ajudar para que nesse tempo você tenha sabedoria para tomar decisões sábias e as decisões corretas, conforme a palavra de Deus, meu filho. E o apóstolo Paulo, como um discipulador, almejava isso para o seu filho Timóteo, que ele crescesse, não que ele ficasse dependendo de Paulo durante toda a sua vida, como se o dia que Paulo não estivesse ali, ele não pudesse fazer mais nada, ou simplesmente sendo uma cópia de Paulo. E eu falo isso, meus queridos, porque temos alguns modelos de discipulado por aí que focam exatamente nisso. O discípulo, ele é uma cópia quase que exata do discipulador. Mas devemos considerar que Deus nos fez como pessoas diferentes, com características diferentes. Cada pessoa é uma obra-prima de Deus, com as suas próprias características, e Deus deseja nos usar dessa maneira. Portanto, se você tem discipulado alguém, não fique esperando que aquela pessoa seja uma cópia sua, você está agindo da maneira errada. Mas como discipulador, você tem que ajudá-la a desenvolver todo o seu potencial. E ele será diferente de você, mas que ele siga os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é o mais importante. Discipular alguém não é fazer cópias nossas. Até porque essas pessoas devem ser ensinadas a imitarem a Jesus Cristo. Paulo falou isso aos coríntios: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Embora Paulo fosse o referencial, o exemplo, os coríntios deveriam ter nele apenas um exemplo, mas a meta é Cristo, sempre foi Cristo. Assim como é para nós hoje, assim como foi no caso do relacionamento dele com Timóteo, como seu filho na fé. Ele, Timóteo, tinha suas próprias características e deveria ter em Paulo um exemplo de como imitar a Jesus. O discipulado, então,
ele se dá na imitação daquele que nos discipula, mas não para sermos como aquela pessoa, mas como Jesus Cristo. E dessa forma, Jesus nos usa com as características que ele nos deu quando ele nos formou. E o amor de Paulo por Timóteo, o amor de um pai por um filho na fé. E o desejo dele para com seu filho na fé, aí no versículo 2. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todo crente precisa da graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós não temos salvação. Sem a graça de Deus, não podemos caminhar na fé. Todo crente, toda pessoa precisa da misericórdia do Senhor. Somos míseros pecadores, e se não fosse a misericórdia do Senhor, nós estaríamos consumidos. Que bom que a palavra de Deus nos ensina lá em Lamentações de Jeremias, que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Toda pessoa precisa da paz da parte de Deus sobre ela. Sem isso, nós não podemos viver, não podemos servir a Deus. E todo pastor, todo ministro de Cristo precisa depender da graça de Deus, precisa depender da misericórdia do Senhor, da paz que vem da parte do nosso Pai Celestial. Não existe ministério pastoral saudável sem a dependência única e exclusiva da graça, da misericórdia e da paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. O ministério pastoral não pode depender da influência humana, não pode depender de recursos materiais, mas a fonte de vida, a fonte que dá força, a fonte é o nosso Deus. A fonte de onde vem o sustento é o nosso Deus, por meio da sua graça, da sua misericórdia e da sua paz. E por isso Paulo, como aquele pastor experiente, ele ensinando o seu discípulo, ele fala: meu querido, graça, misericórdia e paz da parte de Deus sobre a sua vida. Nós chegamos então ao primeiro bloco depois dessa introdução, onde Paulo ele fala ao filho na fé Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. Acompanhe a leitura. Conforme te pedi, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertires alguns de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois produzem discussões em vez de favorecer o propósito de Deus, que tem como fundamento a fé. Esta orientação tem como objetivo o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discussões sem propósito algum, querendo ser mestres da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que afirmam com tanta confiança. Paulo, agora nas suas instruções, depois de falar do que ele desejava, do que ele tinha no seu coração com relação a Timóteo, ele queria que sobre ele estivessem a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele começa a dar as suas orientações a Timóteo, o seu filho na fé. E ele começa dizendo que ele havia pedido para que Timóteo fosse para a Macedônia, permanecesse em Éfeso e que ali advertisse algumas pessoas para que não ensinassem outra doutrina. Eu mencionei agora há pouco, em nossa introdução, havia diversas doutrinas sendo ensinadas em Éfeso, e doutrinas que ameaçavam a prática da doutrina de Cristo, a prática do Evangelho, conforme foi transmitido pelos apóstolos àquela igreja, pelo apóstolo Paulo no seu ministério, quando passou ali
por aquela cidade e treinou os membros daquela igreja e os seus líderes. Timóteo vai com essa missão. Ele deveria advertir aquelas pessoas que estavam ensinando coisas erradas, para que não fizessem isso. Pessoas que estavam ocupadas em discussões inúteis, coisas que ocupavam tempo, geravam discórdias, geravam contendas e não contribuíam para a edificação da igreja. E é interessante observarmos o versículo 5, onde Paulo fala sobre o caráter da sua orientação. Esta orientação tem como objetivo o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia, uma fé sincera. E no versículo 6, ele diz que alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discussões que não tinham nenhum propósito, não tinha nada proveitoso nessas discussões. O servo de Deus deve se ocupar daquilo que edifica. E uma característica dos falsos ensinos é que eles causam divisão no corpo de Cristo. Eles causam dissensões no corpo de Cristo. Enquanto a doutrina saudável, a doutrina que vem de Deus, ela edifica a igreja, ela aumenta a comunhão entre os irmãos, ela traz os seus desafios de transformação na vida de cada crente, mas mesmo com esses desafios, o resultado é a comunhão maior, o amor genuíno entre os irmãos, um comprometimento com a obra de Deus. Agora, todo tipo de ensino que não provém de Deus gera discussões sem propósito algum, como Paulo destaca aqui. E essas pessoas, no versículo 7, querendo ser mestres da lei, embora nem entendam nem o que dizem, nem o que afirmam com tanta confiança. Nem elas sabiam o que elas estavam ensinando. Aí eu fico pensando aqui, tem gente, é característica dos dias atuais, as pessoas leem a introdução de um livro e já postam na sua rede social e fazem comentários como se fossem verdadeiras autoridades no assunto. Olha, para ensinar alguma coisa tem que estudar e tem que falar com autoridade. E infelizmente tem muita gente que acaba se desviando do caminho do Senhor porque está seguindo gente até desse tipo, que não sabe nem o que está dizendo, nem o que está afirmando, não conhece aquele assunto. Geralmente quem segue pessoas assim é porque não está enraizado na palavra de Deus. E penso aqui, até nas orientações da palavra, em outras passagens, que não devemos sair por aí seguindo ventos de doutrina. Devemos estudar a palavra e devemos ter raízes, fincadas, firmadas na palavra de Deus, para não seguirmos aí qualquer pessoa que tem um discurso eloquente, mas apesar da sua eloquência, quando colocada ao crivo da palavra de Deus, a sua doutrina ela não é aprovada. Paulo orienta a Timóteo, ele deveria combater os hereges, combater os falsos ensinos. E ele continua no capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 14, com outras recomendações ao seu discípulo. 1 Timóteo capítulo 1, de 8 a 14. Sabemos, porém, que a lei é boa, desde que usada de forma legítima, reconhecendo que não é feita para o justo, mas para transgressores e insubordinados, incrédulos e pecadores, ímpios e profanos, para os que matam pai e mãe e para homicidas, devassos, homossexuais, exploradores de homens, mentirosos, os que proferem falsos juramentos e para todo o que é contrário à sã doutrina, a qual está em harmonia com o que me foi confiado, a saber, o evangelho da glória do Deus bendito. Agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, por me fortalecer e me considerar fiel, pondo-me no seu ministério, apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor e arrogante. Ele, porém, me concedeu misericórdia, pois o que fiz se devia à ignorância e à incredulidade. E a graça de nosso Senhor transbordou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus.
No versículo 8, Paulo faz referência à lei. Sabemos que a lei é boa, desde que usada de forma legítima. Isso nos leva a concluir que havia de fato uma ameaça da doutrina dos judaizantes, que queriam submeter todos os crentes em Cristo à lei judaica. E Paulo então orienta que a lei é boa desde que usada de forma legítima. E a lei, ela é direcionada para todos aqueles que são pecadores, ímpios, profanos. E Paulo ele lista no final do versículo 9, do versículo 10 também, aqui alguns tipos de pecado. A lei, ela é e deve ser aplicada a todas essas pessoas, mas da maneira correta. E Paulo aqui, ele destaca a ação da graça de Deus através de Cristo Jesus, porque ele se considera, a partir do versículo 12, como aquele que também deveria receber sobre ele todo o castigo da lei. No entanto, ele diz: agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, por me fortalecer e me considerar fiel, pondo-me no seu ministério, apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor e arrogante. Eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor não só o salvou pela sua graça, mas ele o chamou para ser um ministro de Cristo e levar o evangelho aos perdidos. A lei, como Paulo ensina aos Gálatas, ela apenas foi um tutor do povo de Deus até que chegasse Cristo. E Cristo, quando chegou, ele não precisa da lei. Ele é o nosso Salvador. Ele opera em nós com a sua graça e nos transforma e nos dá uma nova vida, a fim de que possamos viver de modo agradável a Deus. Não é necessário que nenhuma pessoa hoje se sujeite aos rituais da religião judaica para servir a Jesus. Isso não é necessário. E é o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo nesse texto, enfatizando a graça do Senhor Jesus. E no versículo 14 ele diz que a graça de Cristo, ele diz: e a graça de nosso Senhor transbordou com a fé e o amor que há em Cristo. A graça, ela transbordou, ela transborda em nós, de modo que nos dá a salvação eterna e um novo relacionamento com Deus. Timóteo deveria combater essa heresia, enfatizando a graça de Deus. Na próxima parte, temos orientações ao jovem pastor Timóteo sobre como viver como um pastor. Como viver como um pastor? 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 20. É claro que esse tópico aqui não encerra o assunto sobre o procedimento de um pastor, mas traz pontos relacionados a isso. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 ao versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, ele me concedeu misericórdia, para que em mim, o principal deles, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua paciência, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortável, invisível, ao único Deus, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém. Dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, trava o bom combate, conservando a fé e uma boa consciência, pois alguns, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Quais orientações podemos extrair aqui para o bom exercício do ministério, sobre como viver como um pastor? Eu vejo aqui
Paulo enfatizando a graça de Cristo sobre a sua vida. Versículo 15, ele se considera como o principal dos pecadores. Contudo, ele foi salvo pela graça de Cristo. Versículo 16, o Senhor concedeu a ele misericórdia, para que através dele, como ele fala, o principal dos pecadores, Cristo, mostrasse toda a sua paciência, a fim de que ele pudesse servir de exemplo àqueles que haviam de crer nele para a vida eterna. Um pastor, ele deve ter compreensão de que ele não é melhor do que ninguém. Ele também é um mísero pecador. O próprio Paulo se coloca nessa condição. Eu sou o principal dos pecadores. E se estou salvo é pela misericórdia de Cristo. Então, um pastor, e nesse sentido, meus queridos, todo servo de Deus deve se lembrar que nós somos míseros pecadores, mas Jesus nos concedeu misericórdia, pela sua graça nos salvou. E o pastor deve ser um exemplo para todos os demais de que nós dependemos da graça do Senhor Jesus, e Jesus, na sua paciência, na sua longanimidade, ele nos salvou. Você pode, de repente, parar e pensar nesse momento sobre, antes de seguir a Cristo, como era a sua vida. Quantas vezes Deus enviou uma pessoa para falar de Jesus a você e você rejeitou? Quantas vezes, mesmo sabendo o caminho que deveria seguir, você rejeitou a Cristo e buscou fazer a sua própria vontade? E aí você pode parar e pensar nesse momento na paciência que o Senhor teve para contigo, na sua longanimidade e na sua perseverança em fazer de você alguém que conheceria todo o seu amor, que pudesse ter um relacionamento com Deus transformado através dele, através de Jesus Cristo. E um pastor deve ser esse exemplo da longanimidade de Deus para com todas as pessoas. E como Paulo fala, ele deveria ser exemplo aos que haviam de crer nele, ou seja, em Cristo, para a vida eterna. E o que Paulo faz aqui ao se lembrar de toda a paciência de Cristo para com ele? Versículo 17, ele louva ao Senhor. Talvez você ache estranho, no versículo 17, parece que há uma ruptura no assunto, na conversa de Paulo, mas é porque Paulo apresenta aqui uma doxologia, ou seja, um hino de louvor ao Senhor. Ele fala, ele louva a Deus, porque ele lembra de como Cristo o resgatou. Não é isso que acontece quando a gente lembra de como o Senhor nos salvou? E é sempre importante revisitarmos esse momento da nossa vida, porque isso alimenta a nossa fé, isso traz fervor para o nosso coração, e a gente precisa ter sempre o nosso coração aquecido para seguirmos a Cristo com fervor. Cristo não quer crentes mornos, ele deseja crentes fervorosos, e tem muita gente que acabou se esfriando porque se esqueceu de como Cristo foi misericordioso para com ele, para que ele pudesse ser salvo, para que ele pudesse viver em novidade de vida. A gente precisa sempre revisitar esse momento da nossa vida. Como é bom me lembrar de que naquele dia Cristo falou ao meu coração e eu pude ouvi-lo, eu o recebi como meu Salvador e meu Senhor, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Como é bom me lembrar disso, e o que vem à nossa mente, aos nossos lábios, é o desejo de louvar a Deus. E é isso que acontece com Paulo. Paulo, no versículo 17, ele fala: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Ele louva ao Senhor por isso. Por isso, ou dessa forma, um pastor deve ser também um referencial de gratidão a Deus, um referencial de louvor, um referencial de adoração ao Senhor. E Paulo, ele fala: dirijo a você, meu filho Timóteo, essas palavras, que você se lembre disso, lembre-se das profecias que foram anunciadas a seu respeito, né, de como a palavra de Deus o havia conduzido até ali, das promessas da palavra de Deus a Timóteo. Ele deveria se firmar nas palavras dadas pelo Senhor a ele, e com base nelas travar o bom combate da fé, conservando a fé
e uma boa consciência. Paulo, já ali no capítulo 1, versículo 5, ele já havia falado da necessidade de proceder com um coração puro, com boa consciência, de uma fé sem hipocrisia. Ou seja, Timóteo, se mantém nas profecias anunciadas a teu respeito, se mantém na palavra de Deus. Timóteo, não se atenha a essas falsas doutrinas, você tem que rejeitá-las. Você tem que dizer não para elas e você deve combatê-las, porque o resultado é o naufrágio na fé. E isso, Timóteo, aconteceu com Himeneu e Alexandre, versículo 20, aos quais entreguei a Satanás. Ou seja, eles foram desligados da igreja porque negaram a fé em Jesus Cristo. E como fazer parte da igreja alguém que negou a fé em Cristo? Por isso, Paulo diz, eles foram entregues a Satanás. Na próxima sessão do nosso estudo, entramos no capítulo 2, e aqui temos, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, a necessidade de orarmos por todos os homens e autoridades. Capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Temos aqui Paulo exortando aquele jovem pastor para que ele também fosse exemplo na oração, na intercessão por todos os homens. E o destaque aqui para aqueles que exercem a autoridade. Isso não é tarefa só dos pastores, mas de toda a igreja. Essa orientação é para todos os servos de Jesus Cristo. E o fato de Paulo enfatizar que devemos orar por todos os homens, e aí no versículo 2, pelos reis, não significa que Paulo defenda aqui essa forma de governo monárquico. Não, ele está falando de acordo com o seu contexto, o contexto naquela época. Na atualidade, há outras formas de governo. O princípio aqui é que devemos orar pelas autoridades. Ele diz, pelos reis, por todos que exercem a autoridade. E devemos fazer isso para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. A gente está num momento no nosso país, nesse ano político, e nós precisamos enfatizar. Não importa qual seja aquela pessoa que vá governar o Brasil em 2023 em diante, nós precisamos orar. Precisamos orar por essa pessoa, por todos que estão sob a sua responsabilidade, por todos que fazem parte do seu governo, ou melhor, farão parte do seu governo. É tarefa do crente orar por todos os governantes. Porque é dessa maneira, como o texto diz, que viveremos uma vida tranquila e serena, com toda piedade e honestidade. O crente deve orar por todas as autoridades. Crente não pode ser impedido de orar por causa de bandeira partidária. A gente deve orar por todas as autoridades. E aí eu quero convocar você para que você ore pelos governantes de hoje, pelos governantes do próximo ano, presidente, senadores, deputados federais, deputados estaduais, os vereadores, prefeitos. Orem por todas as autoridades constituídas do nosso país, ministros da Justiça, ministros do STF. Orem por todos, é o nosso dever. Devemos colocar essas pessoas diante de Deus, rogar por suas vidas, rogar por aqueles que ainda não têm a salvação em Cristo, rogar para que eles sejam direcionados pelo Senhor, sejam guiados pelo Senhor. Tudo começa na oração, e a oração tem um papel essencial na transformação de um país. Nós
fechamos essa sessão, versículo 4, com a ênfase: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso está no coração de Deus. É claro que cada pessoa também tem o direito de escolha, a responsabilidade de cada pessoa dada por Deus, de dizer sim, eu quero essa salvação, ou eu não quero essa salvação, porque Deus, ele, na sua soberania, ele deu essa responsabilidade ao homem, e ele não quer ninguém à força o servindo, mas de todo o seu coração. A próxima parte se encontra no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. Leia comigo. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Digo a verdade, não minto. Para isso fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ódio nem discórdias. Paulo aqui enfatiza que apenas Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Enquanto aquelas falsas doutrinas traziam um conjunto tão confuso de ensinos, de preceitos, Paulo ele vai aqui enfatizando a Timóteo o que de fato deveria ser pregado. Apenas Jesus Cristo é o intercessor entre Deus e os homens, ou melhor, o mediador entre Deus e os homens. Por quê? Versículo 6, foi ele que se entregou em resgate por todos. Nenhuma outra pessoa fez isso. Apenas Jesus se entregou como a dádiva a Deus, a fim de aplacar a ira divina com relação aos nossos pecados. Ele é a propiciação para os nossos pecados. E por isso, somente Jesus é o nosso mediador com Deus, não há outro. E por fim, chegamos aqui à última parte desse capítulo 2 e a última parte da lição, que é um texto bem controverso, no sentido de gerar muita discussão, muitas dúvidas, e eu quero lê-lo e depois trazer os meus comentários a respeito. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 15. Nesse sentido, um texto não controverso pelo texto, mas interpretações equivocadas dele que acabam gerando confusão. Nesse sentido que eu quis dizer. Então, temos aqui, a partir do versículo 9, do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que afirmam servir a Deus. A mulher deve aprender em silêncio com toda a submissão, pois não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio. Porque Adão foi criado primeiro e Eva depois, e Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Todavia, ela será salva, dando à luz filhos, desde que permaneça com domínio próprio na fé, no amor e na santificação. Bem, para entendermos corretamente esse texto e todas as passagens da palavra de Deus, a gente precisa sempre levar em consideração o contexto histórico, social, político, também religioso, para o qual aquele texto foi escrito e até em meio ao qual o texto foi escrito, para que cheguemos às conclusões corretas a partir desse texto. E tenho falado aqui desde o início, o ministério de Timóteo em Éfeso era um ministério desafiador, havia ali diversas doutrinas falsas que ameaçavam a boa vida da igreja de Jesus ali naquela cidade. E Timóteo tem como missão principal, conforme é destacado aí capítulo 1, versículo 3. Olha, permanece em Éfeso para advertires alguns de que não ensinem outra doutrina. Esse era o principal desafio de Timóteo naquele lugar. E aqui Paulo ele se refere às mulheres de modo direto, porque parece que algumas
dessas doutrinas apresentavam ensinos para seduzir de certa forma as mulheres quanto à sua conduta, apresentando para elas uma espécie de libertação superior e dessa maneira desvirtuando as mulheres do bom procedimento. E Paulo então traz essa orientação e devemos entender aqui como uma questão contextual. E aí Paulo enfatiza nos versículos 9 e 10, fazendo uso aqui da vestimenta como uma maneira de ilustrar o que ele deseja ensinar, nós podemos entender. Paulo fala que o importante é o propósito do coração, a postura do coração, né? A postura no interior de cada pessoa. Ele fala para as mulheres, mas isso é para toda pessoa. O importante não é o que está no exterior, mas no interior. É claro que toda mulher, assim como todo homem, também deve se vestir de maneira decente, mas o importante é o que está lá no seu coração. E aí ele diz, né? Mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que afirmam servir a Deus. E a partir do versículo 11 ao versículo 15, aqui uma interdição com relação à mulher ensinar. E mais uma vez, eu quero ressaltar para vocês, é uma questão contextual. Por quê? Nós temos na carta de Tito, que é também uma carta pastoral, uma referência ao ensino por parte de uma mulher. Tito 2, do versículo 3 ao versículo 5. As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a amarem o marido e os filhos. Nós temos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 19, o texto que diz, cumprimenta Prisca ou Priscila, né? Prisca e Áquila, bem como a casa de Onesíforo. A referência a Priscila, que é interessante. A Priscila, ou Prisca, aqui na minha versão, ela com seu esposo Áquila, e o seu nome vem mencionado em primeiro lugar. Isso indica uma proeminência com relação à questão da liderança de Priscila e Áquila. E eles faziam parte da equipe missionária de Paulo. Nesse sentido, exercia também, de certa forma, o ensino. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo falando a Timóteo, relembrando a ele de como ele recebeu essa fé, ou foi ensinado na fé em Cristo, pela sua mãe e por sua avó. E também como uma referência aqui à sua família, 2 Timóteo 3, versículo 15. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Destaco esses textos porque não podemos fazer de 1 Timóteo 2, de 9 a 15, uma doutrina. Toda doutrina bíblica ela deve estar fundamentada em toda a palavra de Deus e não pode ter outras passagens que falem de forma contrária a ela. Ou seja, já percebemos que aqui se trata de uma questão contextual. E havia falsas doutrinas em Éfeso que queriam perverter as mulheres dos bons costumes, do bom procedimento. E algumas profetisas que estavam ocupando posições de liderança, naquele contexto, posições de homens, e deturpando o bom procedimento das mulheres. Por exemplo, capítulo 4, não é o foco da nossa lição, mas a gente precisa recorrer a todo o texto da carta. E uma carta a gente tem que ler ela toda. Então vou recorrer aqui ao capítulo 4, versículo 3, que fala sobre uma característica dessas falsas doutrinas. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Possivelmente nessa oferta de uma libertação superior às mulheres, havia o ensino de que, olha, você pode se desfazer do seu casamento, esse negócio não é importante, você nem precisa se casar, isso não é importante para a vida da mulher. E 1 Timóteo 1,15, Paulo ressalta aqui a importância do dar à luz filhos. Possivelmente também havia um ensino herético de que
a maternidade não deveria ser um objetivo a ser aí perseguido pela mulher. E Paulo enfatiza, como fazia parte até da mentalidade judaica, que é uma bênção para a mulher ter filhos, é assim, é um propósito divino, é uma bênção que vem do nosso Deus. Por isso, Paulo dá essa referência direta aqui às mulheres, uma questão contextual, para que as mulheres ali de Éfeso não fossem seduzidas por aquelas heresias que ofereciam uma oferta de uma libertação superior. E devemos entender aqui uma deturpação com relação ao casamento, com relação ao gerar filhos. Nesse sentido, uma deturpação, quando se fala do casamento, da sexualidade. E não devemos entender aqui que o homem ele é melhor do que a mulher. Quando ele faz a referência de que Adão foi criado e depois Eva, nos lembra da criação. Deus criou Adão e depois, quando criou Eva, formou a partir de uma parte que ele retira do seu lado. Ou seja, a mulher não é inferior ao homem, ela também não é superior. Eles são iguais. Mas Deus, ele deu responsabilidades para cada um dentro do lar. Ele deu responsabilidade do homem liderar. Isso não quer dizer que ele deve ser opressor, mas ele deve amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Ele deve dar a vida pela sua esposa como Cristo deu a vida para a igreja. E a mulher, então, ela tem toda a sua responsabilidade no lar e deve se submeter ao seu marido, mas isso não é ser inferior. Por isso, ou portanto, devemos entender aqui como uma questão contextual apresentada no final desse capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Bem, tem muito assunto ainda a ser tratado nessa primeira carta. Quero convidar você a acompanhar as próximas aulas aqui da nossa Escola Bíblica Dominical. E neste final de aula, desejar a você um ótimo domingo e uma semana abençoada, em nome de Jesus.